Livro de Mateus, capítulo 6, verso do 9 ao 13. Pastor César, por favor, me ajude colocando os versículos aí. Livro de Mateus diz assim, versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Fabiana Andrade, seja bem-vinda, Fabiana. Deus abençoe. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só até aqui. Esse momento é o momento do Sermão da Montanha. Jesus, ele está proferindo o Sermão da Montanha, são 3 capítulos, em Mateus 5 em diante. E chega uma hora que o pessoal pergunta como deve orar, e ele começa a ensinar a orar, e ele ensina a orar, fala, olha, ora assim, ó. Pai nosso que estás no céu. A primeira coisa que Jesus fala é que você tem um pai. Você não está sozinho. Você não é órfão, tá? Você tem pai. Né? Você tem pai e ele não está, ele está. Pai nosso que estais. Ele está. Ele está, o verbo estar é um verbo que faz com que seja conjugado de tal forma que aquele que é se encontra. Deus está e Deus está nos céus. Deus está conosco. Você tem um pai, ele está. Ele está aqui, ele está agora, ele está contigo, ele está no céu. Deus é. Né? Aí, essa próxima frase, santificado seja o teu nome, é uma frase que ela traz um pouco de dificuldade para a gente compreender o que Jesus quer dizer com isso. Santificado seja o teu nome. Né? Então é curioso, porque a palavra santo, quer dizer que é no hebraico kadosh, ela quer dizer separado, né? Mas ela quer dizer separado do contexto do senso comum, do contexto normal, daquilo que é normal. Então tem que separado é uma espécie de colocar acima, sobressair, né? Mas quem responde a essa questão é o profeta Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 23, o próprio Deus está dizendo o seguinte, que Deus ele explica o que ele considera santificar o nome dele. Né? Binho Rocha, boa noite, Deus abençoe. O que Deus considera santificar o nome dele? E sabe, então eu gostaria até se o pastor César puder colocar Ezequiel 36, verso 23 até o 25. Deus está usando o profeta Ezequiel para explicar o que ele considera santificado seja o nome dele. E Deus está dizendo assim, eu santificarei o meu nome que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio dele. Né? O 25 diz assim, então aspergirei água pura sobre vós e purificarei, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos e purificarei. Que Jesus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, que santificar o nome dele, aqui no livro de Ezequiel, é restaurar Jerusalém e a glória de Jerusalém, restaurar o povoado, restaurar restaurar a vontade dele. O povo de Israel estava destruído, estava assolado, estava cativo. E Deus está falando assim, eu vou santificar o meu nome. Deus está dizendo, eu vou santificar o meu nome. Como você vai santificar o seu nome? Eu vou restaurar Jerusalém. Israel vai voltar a ser o que era. Israel vai ter brilho novamente. Então, santificado seja o seu nome, vou restaurar você para o plano que eu sempre sonhei.
restaurar, santificar o nome. Quando você fala Deus, santifica o seu nome, o nome dele é santificado através da sua vida. E para ele santificar o nome dele através da sua vida, você tem que então passar a ser quem Jesus espera que você seja. Então, para Deus santificar o nome dele na sua vida, ele tem que te restaurar, ele tem que te levantar para santificar o nome dele na sua vida. Tá entendendo isso ou não? Então, está escrito aqui, Ezequiel 36, 26, 25. Santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então, santificar o nome, então, é você sair do estado. Deus, ele santifica o nome dele na sua vida quando ele te tira do estado em que você está para um estado de fé, para um estado de fé plena, para um estado de ter Jesus, de ter Deus como o seu alvo, de ter Deus como a sua prioridade. O nome de Deus é santificado quando ele é prioridade na sua vida, porque se Deus for prioridade na sua vida, você então vai fazer o que ele quer, você vai obedecer a ele, você vai se submeter a ele, e se submetendo a ele, você vai ficar mais parecido com ele, e quando você fica parecido com ele, as pessoas olham para você e vê Deus em você, as pessoas veem Deus em você, e quando as pessoas veem Deus em você, o nome dele é santificado. O nome então assim, Pai Nosso, Deus está dizendo, ele teu Pai, que estás, ele está aqui agora, está no céu, porque ele é onipresente. Pai Nosso que estás comigo, Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o seu nome. Você está dizendo para Deus o seguinte: me restaura, para que vejam em mim a tua glória. Você está dizendo para Deus o seguinte: me usa. Você está dizendo para Deus o seguinte: estou aqui, me levanta. Aí você na sequência diz assim, ó. Na sequência se diz assim: venha o teu reino. Meu irmão, você está pedindo para Deus trazer o reino dele sobre a sua vida. Se você está pedindo para trazer o reino dele sobre a sua vida, você está dizendo assim para Deus: o Senhor é meu presidente, porque reino fala, reino é uma como dizer assim, é uma nomenclatura política. Quando você fala para Deus, venha o teu reino, você está se colocando no reinado dele. Você está pedindo para o reinado dele se manifestar na sua vida. Você está dizendo para ele que o seu rei é ele, não é nenhum político. É ele. Ele é o seu rei. Você está dizendo, venha a nós o teu reino. Aí você na sequência diz assim: seja feita a sua vontade. Uau! Quando você fala, seja feita a sua vontade, queridos, você está dizendo para Deus o seguinte: a sua vontade vem em primeiro lugar na minha vida. A sua vontade é em primeiro na minha vida. Isso é para quem tem fé. Se você não tem fé, eu não aconselho você a orar, a repetir essa oração do Pai Nosso. Eu não aconselho você a orar do jeito que Jesus ensinou, se você não tem fé. Porque se você não tem fé, se você tem como prioridade a sua carreira profissional, não ore isso. Não entre por esse caminho. Porque você viverá sob conflito. Se a sua prioridade é a sua carreira profissional, você viverá sob conflito. Se a sua prioridade
são os teus planos, viverás sob conflito. Se a sua prioridade é o teu filho, é a tua família, viverás sob conflito. Porque quando você diz para Deus, seja feita a sua vontade, venha ao teu reino, você está dizendo para Deus o seguinte: eu me submeto, eu sirvo ao teu reino e eu tiro as minhas prioridades para que o Senhor seja a prioridade na minha vida. Então, se você está dizendo que Deus é prioridade na sua vida, querido, então ele nos dá se você está dizendo que Deus é prioridade na sua vida, então resta simplesmente você ir marchando para cima das circunstâncias que Deus vem lhe trazendo. O que Deus está trazendo para a sua vida? É uma quarentena? Marcha. Por quê? Porque Ele é o teu rei e Ele vai ser feita a vontade dele e Ele está contigo. É uma quarentena que Deus trouxe? Marcha. Deus trouxe o Mar Vermelho? Marcha. Deus trouxe, sei lá o quê, um Jericó pela frente? Marcha. Ah, Deus trouxe uma terra prometida? Marche. Deus trouxe um deserto? Marche. Porque se a vontade é sua, quando você está diante do deserto, você não marcha para o deserto, você vai para o outro lado. A vontade é minha, eu que estou no controle. Se a vontade é sua, quando você vê o mar, você não marcha para cima do mar, você vai tentar fazer negócio com o faraó. Porque é você que está no controle. A vontade é sua. Ninguém tem vontade de marchar para cima do mar. Ninguém em sã consciência marcha para cima do mar. Mas se a vontade que Deus tem, se você crê que a vontade de Deus ela é em primeiro lugar na sua vida, eu não sei o que Deus tem trazido para você, eu só tenho uma palavra para você: marche. Vai para cima, querido. Caminhe. Presta atenção aqui, estamos falando sobre fé. Estamos falando sobre fé. Existe no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1 e diante. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1 e diante. Existe uma parte ali chamada Heróis da Fé. Vamos ver o que a Bíblia chama de heróis da fé. Vamos lá. Hebreus 11, 1 e diante. Primeiro, o escritor de Hebreus, que não sabe se é Paulo, né? Parece que foi Paulo que escreveu, mas não sabe se é Paulo, não é confirmado, mas seja lá quem for, o escritor de Hebreus foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever isso. E ele começa definindo fé. E ele diz assim: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E por que você tem que marchar para cima do mar? Pela fé. E por que você se submete ao seja feita a sua vontade? Por que você se submete ao venha o teu reino? Pela fé. Por que você marcha para cima do Jericó? Pela fé. Por que você marcha para dentro do deserto? Pela fé. Por que você marcha pela fé? Tudo. Por que você abre mão de estar no controle da sua vida? Pela fé, porque você crê que Deus está no controle da sua vida, e se Ele está no controle, Ele não perde o controle, e se Ele trouxe circunstância, marche para cima da circunstância, não pergunte, simplesmente marche, vai marchando, vá caminhando, vá cumprindo os propósitos de Deus na sua vida, porque se você crer, simplesmente crer, Ele te levará até onde você tem que estar. E Ele te levará a ser quem você deve e deverá ser. Ele te levará. E isso não precisa sentir. Isso precisa se crer. Porque se você for colocar a fé naquilo que você sente, você não irá. Porque quando você estiver na frente do mar, o mar te dará medo. O mar dará medo. Jericó dará medo. Você vai olhar para Jericó e você vai falar: não tem como entrar.
Impossível entrar. Se você olhar para Jericó, você não entra, você não marcha. Você volta. Você vai tentar negociar de outra forma. Porque você vai ver muro, velho. Você vai ver muro. E quando você vê o muro, você tá agindo pelo que você sente. Por que o que você sente? Porque é um sentido. A gente sente no sentido. E a visão é um sentido. Nós temos 5 sentidos: visão, olfato, gosto e tato. Visão, olfato, gosto e tato, e o que mais? E audição. É um sentido. E se você for movido pelo sentido, você é movido pelo que você sente. E se você for movido pelo que você sente, você não está sendo movido pela fé. Você está sendo movido pelos seus sentidos. A fé é justamente o contrário disso. É certeza. A fé é certeza daquilo que se espera. É prova daquilo que não se vê. Fé é certeza de coisa que você não está vendo. Então quando você marcha, quando você... É melhor, se você estiver diante do mar e você tiver que marchar, eu sugiro que você feche o olho e marche. E deixe o resto com Deus. Porque se você estiver olhando, você não marchará, porque você vai estar sentindo, e você sendo afetado pelo sentido, sem tirar medo, sem tirar a impossibilidade de cumprir aquilo que Deus está falando para você cumprir. Então feche o olho e marche. Porque os teus olhos vão dizer para você assim: não marche porque não dá. Os teus olhos vão dizer: não faça porque não dá para fazer. Mas Deus está falando: fé é certeza no que não está vendo. Fé é convicção do que não está vendo. É a prova do que não se vê. É certeza, convicção. Você não está vendo, fecha o olho e vai. Porque se você vê, você não vai, velho. Tá entendendo aí que tá pegando, hein? Então fé não é ser movido pelo sentido. Pedro estava dentro do barco. Ele estava olhando para Jesus. Onde estava o olho dele? Em Jesus. Jesus falou: vem. Ele foi. Olhando para Jesus, ele foi. No meio do caminho, ele tirou o olhar. Ele desviou o olhar. Desviou o olhar. Ele foi afetado pelo sentido, pela visão. Quando ele foi afetado pelo sentido, entrou o medo, que é um sentimento. E o medo é a leitura da existência. E a leitura da existência dá medo. Então você olha para essa situação, quarentena. Quando você olha para a quarentena, quando você olha para o Jornal Nacional, quando você olha para os jornais, você faz a leitura da existência. Você é afetado nos teus sentidos. O que é que os teus sentidos dizem para você? Fique em casa, dá medo, fique enjaulado no seu quarto, não saia, você não pode sair, o mundo, né? Você está afetado pelo sentido, você fica impotente, você fica enjaulado, você fica amordaçado. Isso, e aí o que acontece? Isso é uma afetação dos sentidos, isso é o que o teu olho está vendo. Mas o que Jesus, qual é a palavra de Jesus? A palavra de Jesus é marcha. Vai, velho. Aí você diz assim: mas eu vou caminhando para Jericó, não tem porta, não tem problema, eu vou derrubar, velho. Eu vou derrubar o muro, irmão. Vou derrubar tudo, porque eu tô contigo, eu tenho plano contigo. Vou arrebentar com tudo, eu vou abrir mar, não interessa. É fé, velho. É fé. Marcha. Olha quem... Mas é o seguinte, irmão. Pega a visão aí, mano. É a fé em Deus. Não é a fé num projeto. Não é a fé na minha carreira particular. Não é a fé na minha carreira profissional. Não é fé para conquistar a minha carreira profissional. É fé para cumprir a vontade de Deus. Deu para pegar ou não? Uma coisa é você botar fé no seu plano, nos seus objetivos. Outra coisa é você colocar fé em Deus. E colocar fé no plano de Deus, não no teu plano.
Colocar fé na prioridade de Deus, não na tua prioridade. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Né? É colocar fé na vontade de Deus. É o que eu estava falando. Seja feita a sua vontade. Né? A oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Olha quem que o livro de Hebreus chama de heróis da fé. Pela Hebreus 11, 1 em diante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Pela fé. Por quê? É a vontade de Deus. Se você fosse escolher uma ovelha das ovelhas de Abel, você não ia pegar a melhor? Você sabe que você ia pegar a melhor. Abel, sabendo que aquela era melhor e aquela era para Deus, ele pegou a melhor e levou para Deus. Pela fé. Pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Pela fé, Noé foi avisado. Pela fé, Abraão foi chamado. Pela fé, Sara recebeu a virtude e deu à luz com 100 anos de idade. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque e foi aprovado. Pela fé, Isaque abençoou Jacó. Pela fé, Jacó abençoou seus filhos e a José. Pela fé, José fez menção da saída de Israel. Pela fé, Moisés foi nascido e esconderam 3 meses. Pela fé, Moisés, já sendo grande, se recusou a ser chamado filho de Faraó. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo os espias. Pela fé foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados. A Bíblia diz assim, dos quais o mundo não era digno deles, errantes pelos desertos e monte e pelas covas e cavernas da terra. O que esses homens tinham em comum? Eles tinham em comum que o foco deles não eram suas carreiras profissionais, o foco deles era Deus. Deu para pegar aí ou não? O que a Bíblia chama de herói da fé é aquele que não tem como o seu foco de vida a sua carreira profissional, mas tem como seu foco de vida servir ao Senhor. A Bíblia chama de heróis da fé homens que não tiveram vidas boas, vidas fáceis, vidas tranquilas. Chama de homens de heróis da fé os homens que creram, que prevaleceram, que permaneceram, que não se dobraram. Ah, mas a vida não está, eu não estou bem, não tem problema, querido. A fé talvez ela não te traga ambientes confortáveis, mas ela vai te trazer paz. Ainda que você esteja no meio da guerra. Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Paulo e Silas na prisão. O carrasco açoitou eles. Eles estavam em paz. Terminou o açoite, o que eles fizeram? Começaram a louvar. O cara deu 40 chicotadas, eles aqui, ó. Quero voltar ao início. Por isso que eu falo nas minhas mensagens que Deus ele resolve vidas, ele resolve pessoas. Deus ele resolve pessoas, ele não resolve vidas, querido. As pessoas querem uma vida tranquila, uma vida de paz. E Deus, ele não. A prioridade de Deus é dar paz para a pessoa e não para a vida. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é a vida dela. Pessoa, a vida da pessoa. Existem pessoas que têm uma vida de paz e tranquilidade, mas a pessoa não está resolvida. Então a pessoa, talvez vocês conheçam gente assim, gente que tem vida boa, mas a pessoa é um traste. Então você vê que a vida boa da pessoa não faz com que a pessoa fique em paz. Então a pessoa tem uma vida boa, mas só reclama. Deus quer resolver pessoas
e não vidas. Agora, quando a pessoa ela é uma pessoa que está resolvida em Deus, ela pode ter vida difícil. Ela estando resolvida, ela é uma pessoa resolvida. Para ela tá bom. Ah, você foi preso por pregar o evangelho. Perfeito. Preguei mesmo e pregaria de novo e seria preso de novo. Pode prender. Ah, mas nós vamos te decapitar. Sem problema, só se for agora. Pessoa resolvida. E a vida? A vida entregou para Deus. E você está na mão de Deus. Quando Deus resolve a pessoa, o que vem na vida, venha o que vier. É por isso que Paulo fala, eu posso todas as coisas. Eu posso tá bem, tá com fartura, tá na escassez, ter comida boa, comer camarão, sushi toda semana, ou miojo toda semana, não interessa, porque eu adoro ao Senhor, eu glorifico a Ele, eu sei que eu tenho crido, Ele cuida de mim, Ele não perde o controle e não interessa como eu tô. Se eu tô com Ele, tá bom, e se eu tô com Ele, nada me falta, porque o Senhor é meu pastor e Ele não me falta, Deus não me falta. As coisas podem até faltar, mas Ele não me falta. O Salmo 23 na versão original quer dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é o que está escrito na tradução, mas no original é o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, Ele não falta. Pode até faltar coisas, mas você está com Deus, querido. Eu, com a minha esposa, já comemos, teve dias que nós só tínhamos para comer arroz feito no micro-ondas, porque nem gás tinha, e nós comemos arroz de micro-ondas, e nós demos glória a Deus, e comemos umas 2 semanas arroz de micro-ondas. Ela fez um peixe no micro-ondas, ficou horrível, quase vomitei, joguei o peixe fora, e foi só arroz de micro-ondas, e a gente comia e dava glória a Deus, e aleluia, e depois nós arregaçamos a manga, e fomos trabalhar, e Deus abençoou, e consegui outros trabalhos, e glória a Deus, querido, e Deus está resolvendo a pessoa, e quando Deus resolve a pessoa, a vida automaticamente fica resolvida. Mas quando a pessoa não é resolvida, você pode ter a melhor vida do mundo, tá tudo uma droga, mas quando você tá com a pessoa resolvido, pode estar tudo difícil, a pessoa passa dando glória a Deus, aleluia, porque a pessoa tá resolvida em Deus. Qual que é a característica que esses homens que são chamados heróis da fé tinham em comum? O que eles tinham em comum? Eles tinham em comum que eles não estavam lutando pela carreira deles, eles estavam lutando e crendo e marchando, confiando na direção de Deus, no projeto de Deus. Eu quero o projeto de Deus para minha vida. Eu não tenho direção, eu não estou no controle da minha vida, é Deus que está no controle, e o que for vindo eu estou fazendo, eu estou indo, eu estou marchando, e se vier deserto eu marcho, e se vier faro eu marcho para dentro do mar também, e se vier tempestade eu vou junto, e se Jesus em cima do mar chamar eu vou por cima do mar, e não interessa, eu quero é marchar para frente, porque eu creio que Ele está no controle. E acabou, meu irmão, e vamos para cima. E Jesus até faz uma correção de fé, Ele nos ajuda a corrigir a nossa fé. Só para você ter uma ideia de como Jesus ajuda a corrigir a nossa fé, eu separei aqui 2 versículos. João 4,47. João 4,47. O Régulo de Cafarnaum, a autoridade morava em Cafarnaum, ficou sabendo que Jesus chegou na Galileia. Essa autoridade foi lá encontrar com Jesus. E quando essa autoridade foi lá encontrar com Jesus, essa autoridade chegou falando assim para Jesus. Jesus estava numa casinha, né? E essa autoridade chegou falando para Jesus: ó, Jesus, preciso te levar, vamos comigo que meu filho está morrendo, vamos comigo, vem Jesus, vem, preciso te levar. Jesus, ó, você tem que ir lá, impor as mãos sobre o meu filho para orar por ele, para curar, porque você tem que ir lá. Qual que era a fé desse nobre? A fé desse homem era que Deus, Jesus, que Jesus é Deus, Deus tinha que ir até a casa dele, Jesus tinha até a casa dele,
Jesus tinha que pôr a mão, a casa dele era Cafarnaum. Cafarnaum ficava, acho que 20 quilômetros, 25 quilômetros da Galileia. 1 hora de biga. Sabe o que é biga? Biga é aquele carro romano. Você fica numa plataforminha, está tipo uma carrocinha, 2 rodonas do lado, 2, 3 cavalos na frente. Então 1 hora de biga. Então aquele prefeito, aquele régulo, chegou para Jesus: vamos, você vai comigo na minha biga, sobe na minha biga, a gente vai correndo, eu te levo lá, você põe a mão sobre o meu filho. Entendeu? Qual que é a fé dessa autoridade? A fé dele é de trazer Jesus e Jesus impor a mão. A fé dele, na cabeça dele tem uma mecânica, tem uma atitude que Jesus tem que fazer. Ir lá e pôr a mão. Quando Jesus desce do 2º andar, a autoridade está lá embaixo, falando: vamos, você tem que ir comigo, vamos. O cara mandando em Deus. Jesus fala assim para ele: vocês não vê sinal e maravilha, vocês não crê, né? E ele: vamos, antes que meu filho morra, vamos. E Jesus fala assim: vai, teu filho tá bom. O que eu quero dizer com isso? Jesus não agiu segundo a expectativa de fé daquele homem. Jesus não fez segundo a expectativa de fé daquele homem. A fé dele é que tinha que pegar Jesus, levar lá, colocar a mão em cima, para os meninos poderem receber a oração. Jesus não fez. Jesus falou assim: não, filho, eu vou fazer uma correção de fé na sua vida agora. Você não precisa que eu vá. Você não precisa me levar. Não precisa impor mão. Não precisa subir no monte. Não precisa fazer a campanha lá, não sei o quê. Não precisa. A única coisa que precisa é crer. Só precisa crer. Marcos 5:28, coloca aí. Marcos 5:28. Outra correção de fé. Hoje tem amigos que tiram sarro de mim por acreditar em Deus. Cara, bem-vindo ao nosso mundo. É assim, eu acho que para mim o assunto de fé para mim é um assunto tão nobre. Para mim é um assunto tão nobre. Para mim é um assunto tão caro que eu não entro em conversa barata sobre fé. Eu não entro. Se a pessoa chega assim: e aí, pastor? E aí, Deus? Acho que Deus... Eu nem entro. Só dou risada. E vou embora. Não, eu quero sugerir: não entrem em assuntos aonde eles vão colocar Jesus de uma forma barata, de uma forma de fim de feira. Não entre nessa dividida. Se Jesus para você é importante, então Jesus não pertence a uma conversa dessa. Tá? Marcos 5:28. Olha o que a mulher do fluxo de sangue dizia. A fé dela era assim, ó: se eu tocar nas vestes eu sararei. Se eu tocar nas vestes eu sararei. Se eu tocar nas... Qual que era a fé dela? A fé dela era a mão dela. A fé dela era a mão dela encostar em Jesus. Tem que encostar no vestido. Tem que encostar. A fé dela é essa: eu creio que se eu encostar. Eu creio que se eu encostar. Eu creio que se eu encostar. Aí o que acontece? Ela encosta e é curada. Ok? O que Jesus fala para ela? Encostou e foi curada, tudo certo. Só vou fazer uma correção: foi a tua fé, viu? Não foi o encostar. Não é o encostar, é a tua fé que te salvou. Pegou aí ou não?
Ah, o senhor tem que ir comigo lá? Não tem que ir. Ah, mas o senhor tem que impor a mão? Não tem que impor a mão. Ah, mas tem que encostar? Não tem que encostar. Ah, mas tem que subir a mão? Não tem que subir a mão. Ah, mas tem que fazer, tem que levar, tem que subir uma escadaria de joelho? Não tem que subir escadaria de joelho. Ah, tem que... Não tem que nada, querido, porque você só tem que crer. A religião manda você fazer, mas Jesus te liberta para você só crer. Se você for para a religião vai dizer assim: você tem que fazer. Tá entendendo o que eu estou falando? Vai para qualquer igreja e vão te mandar fazer. Vá para Jesus e ele vai dizer: creia somente. Tá entendendo? Então, Jesus faz uma correção de rota aqui no sentido de você crer, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. E é o que eu estou falando para você, querido. Você não tem que fazer determinada coisa. Você não tem que cumprir. Você tem que só crer e marchar, querido. Creia e marche. Creia e marche. E marche. E creia, e vá indo. E a Bíblia diz: o que vier à mão para fazer, faça bem feito. Vai crendo, vai marchando, vai fazendo bem feito, vai indo, vai sendo bênção, vai sendo luz, vai fazendo com excelência, vai fazendo, manifestando a glória de Deus. Deus vai te levar ao lugar em que Ele sonhou que você estaria. Exídio está falando: se creres, verás a glória de Deus. É isso. Jesus, só para encerrar aqui agora, Jesus nos dá fé até quando não somos curados. Tem gente que quer andar com Jesus só por causa de uma cura. Eu digo para você, ande com Jesus, independente de cura. Ande com Jesus, porque Ele é Deus. Não ande com Jesus por causa de uma cura, por causa de uma bênção. Ande com Jesus porque Ele é Deus. Porque Ele salva a tua alma, salva a tua vida, te leva para o céu. Você é eterno, querido. Não termina aqui nessa vida. 1 Timóteo 5:23. 1 Timóteo 5:23, a gente vê o apóstolo Paulo dando um conselho para Timóteo por conta da gastrite de Timóteo. Timóteo tinha gastrite, talvez uma úlcera nervosa. E o Paulo fala assim: então, toma um pouquinho de vinho com água que é bom. Você entendeu? Aí o pastor César colocou aí: toma um pouquinho de vinho com água para tua gastrite e marcha, velho, independente de doença. Ah, mas se Deus não me curar, Deus não está contigo, Deus não está comigo. Rapaz, se Deus te curar, Ele está contigo. Se Ele não te curar, Ele permanece contigo. Marcha, querido. Quem está falando aqui é Paulo, aquele que orava e multidões eram curadas. O mesmo Paulo que orava e multidões eram curadas é o mesmo Paulo que fala para Timóteo: Timóteo, toma um remédio, rapaz, para você ficar bom, e marcha. Olha o que Paulo fala aqui agora, 2 Timóteo 4, 19 e 21. Coloca aí, pastor César, por gentileza. 2 Timóteo 4, 19 e 21. Está escrito assim, ó. Paulo, hein? Paulo falando: saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Aí ele está no finalzinho, ele está mandando uma carta aqui para falar. Ele está no final da carta, ele está dando as saudações finais da carta de Timóteo, 2 Timóteo. Aí está escrito ali: saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Ô, Erasto, eu deixei lá em Corinto. Aí o que ele fala: e deixei Trófimo doente em Mileto. Ele está dizendo o seguinte: o Trófimo, meu discípulo, ficou doente em Mileto. Eu deixei ele lá. Não ficou bom não, ficou doente. Esse Paulo é o mesmo Paulo que pegavam o lenço dele e levavam para curar as pessoas. O que eu curava? Era o lenço? Não, é a fé.
que cura? É o vestido de Jesus? Não, é a fé. O que cura? É o fato do profeta ir lá e pôr a mão? Não, é a fé. É a fé. Paulo dizendo, deixei Trófimo doente em Mileto. Quer dizer que Trófimo não tinha fé? É isso que quer dizer? Não. Não quer dizer que Trófimo não tinha fé. Quer dizer só que Trófimo está doente. E mais ainda, que mesmo ele estando doente, ele permanece crente. E mais ainda, que mesmo estando doente e crente, ele glorifica a Deus. Pegou aí ou não? Importa, querido. Importa se tá bem de saúde, se tá mal de saúde. Quantos pastores você conhece que já oraram por pessoas que foram curadas e esses pastores usam óculos? Quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada. Quer dizer que o cara não tem fé? De modo algum. Quer dizer, a única coisa que isso quer dizer é que ele, com óculos ou sem óculos, ele glorifica a Deus. Quer dizer que Trófimo, estando doente ou sem estar doente, Trófimo glorifica a Deus e busca não o seu objetivo primeiro de vida, sua carreira profissional, mas busca a Deus acima de todas as coisas. Eu busco a Deus acima de todas as coisas, estando com saúde, estando sem saúde, e é isso que eu ensino, para você buscar a Deus acima de todas as coisas, de qualquer modo, porque, posso te falar uma coisa? Glorifica muito mais a Deus, glorifica muito mais a Deus, quando você não tem motivo nenhum para adorar o Senhor e mesmo assim você adora Ele. Aquela mulher a mulher cananeia, ela fala que ela está com a filha miseravelmente endemoniada para Jesus. E Jesus fala assim para ela, não convém pegar as coisas dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu vim primeiro para os judeus. Eu vim primeiro para o meu povo. Ela era cananeia, ela era de outra nação. Fala assim, eu não vou pegar as coisas, as minhas prioridades é meu povo. Sabe o que essa mulher fez, velho? Sabe o que essa mulher que levou essa fechada de Jesus, sabe o que ela fez? Ela levantou as mãos pro alto e adorou a Jesus, cara. Ela não tinha motivo nenhum para adorar o Senhor. Ela tinha motivo para sair de lá daquela circunstância pau da vida. Ela tinha motivo para sair de lá revoltada, xingando. Ela tinha motivo para sair de lá. Cara, falaram de Jesus, eu fui lá, o cara me deu uma fechada, irmão. O que essa mulher fez? Caiu de joelho, começou a adorar e falou assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus fez, uau, entendeu? Essa entendeu? Aqui é fé, varão. Aqui é fé. Esse é o Espírito. Aqui é fé. Aqui é fé. É disso que eu tô falando. É gente que glorifica a Deus até quando não tem motivo. Deixei Trófimo em doente. Vai ver Trófimo. Trófimo te enche de fé. Trófimo, que nem minha mãe quando estava com câncer nos momentos finais da vida dela, a gente ia visitar ela, ela enchia a gente de fé. Eu tive a oportunidade de ver minha esposa com câncer em cima de uma cama, recebendo transfusão de sangue, quimioterapia, careca, usando fralda geriátrica, sem andar, costela quebrada, bacia quebrada, pesando 45 quilos, sei lá, 48, 50 quilos, coisa horrorosa. Chegava, e aí, Paula, tá bem? A mulher passava fé. Aí você vê algo que transcende a cura, velho. Você louvar a Deus quando você recebe uma cura, ok, legal, mas você louvar a Deus quando você não tem motivo nenhum. Aí, velho, você abalou o inferno, meu irmão. Aí você quebrou tudo, velho. Aí Deus vem e toma conta, e Deus vem e assume a direção e o controle. Aí o diabo fala assim, cara, o que pode fazer? O que eu faço com essa desgraça aí? O que eu faço com essa figura? Não tem jeito, cara. Isso aqui adora a Deus de qualquer jeito. Isso glorifica a Deus. Então é isso, queridos, que eu queria dividir com vocês, para que vocês tenham fé em Deus. Mas uma fé que não é uma fé que você determina.
Eu determino que esse ano eu vou arrumar um trabalho na Volkswagen e ganhando 10 mil reais, eu determino isso. Não, aí você está mandando em Deus. Você está mandando em Deus. A fé que eu proponho para você é a fé em Deus, não a fé no seu projeto. Fé em Deus. Porque Deus vai te levar, querido. Deus vai te levar. Coloca a fé em Deus e vai caminhando. Vai aparecer na tua vida. Vai aparecer na tua vida. Oportunidades pequenas. Depois vão aparecer oportunidades médias. Depois vão aparecer oportunidades grandes. Você está caminhando pela fé. Vai aparecer para você cursos medíocres para serem feitos. Cursos interessantes. Vai aparecer cursos excelentes. Vai aparecer para você possibilidade de namoro com pessoas que não vale a pena. Possibilidade de namoro com pessoas que vale alguma coisa a pena. Possibilidade de namoro e casamento com pessoas que vale muito a pena. Que você possa ter inteligência para poder entender isso que eu estou falando, absorver isso e ir marchando com Deus. E nessa marcha sua com Jesus, Deus vai abrir a porta da excelência também. Mas a Bíblia diz assim: sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Vai aparecer uma porta de emprego que não é boa? Pegue. Pegue. Não é para você pegar e descansar, é para você pegar e continuar prestando atenção. Você entendeu? Pegue e preste atenção. Apareceu um fulano para você namorar, ele é meia boca. Passa, meu irmão. Passa. Você precisa de alguém de Deus na sua vida. Você precisa de alguém que melhore você. Se for para piorar você, não pegue. Então, queridos, é isso. Até na escolha de você estar congregando numa igreja, não vai escolher igrejas que vai te ensinar positivismo, que vai te ensinar campainha de não sei o quê. Pegue igreja que te ensine Bíblia, querido, porque você precisa. Seu compromisso tem que ser com Jesus, não com religião. Entendeu? Jesus falou para a mulher, que a mulher falou assim: se eu tocar no vestido, se eu tocar no vestido, se eu tocar no vestido. Jesus no final falou: não é toque no vestido, é fé. Mas tem igreja hoje que estão falando: olha, esse aqui é um pedacinho do vestido, é um pedacinho do vestido. Poxa, mas você está falando justamente o que Jesus disse que não é. Feche seus olhos.